Estamos vivendo um momento maravilhoso da internet para se empreender online. Se você manja hoje um pouquinho de automação, um pouquinho de IA, um pouquinho de micro-SaaS, um pouquinho sobre construir negócios digitais, vocês podem construir coisas incríveis e ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, sobre essas oportunidades, sobre tudo que vocês podem surfar e trazer para vocês uma fotografia de como está sendo o consumo do mercado para vocês enxergarem aonde estão as oportunidades para vocês irem com seus negócios, beleza? Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Kamoto, falo sobre SaaS, micro-SaaS, startups. Inclusive, se você já me conhece, já segue meu conteúdo e não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, porque todos os dias eu tô soltando muito conteúdo bacana e muitas coisas para ensinar para vocês como vocês podem surfar esse momento. Para dar um rápido contexto sobre esse conteúdo de hoje, basicamente a gente saiu para almoçar, eu tenho um grupo chamado Micro-SaaS Pro, onde nós nos encontramos uma vez a cada 2-3 meses presencialmente e em várias cidades diferentes. Dessa vez nós nos encontramos em Curitiba e nesse encontro a gente debateu muito sobre o mercado de SaaS, sobre as oportunidades e sobre o que as pessoas estão fazendo para ganhar dinheiro nesse momento. E isso me deu um baita de um insight aqui que me fez vir gravar esses vídeos para vocês, totalmente freestyle mesmo, porque é um conhecimento importante que eu acho que todo mundo tinha que ter. Então, para começar, deixa eu ilustrar para vocês um pouco sobre o mercado. Vamos tirar uma fotografia, tá? Eu já falei aqui em alguns vídeos meus sobre trends, eu já falei sobre o Full Stack Service, né? Então, vou deixar até o vídeo aqui embaixo, mas a gente tem um vídeo aqui que eu falo sobre agências Full Stack, que são empresas que lidam com AI First, tá? Então, é um conteúdo bem legal para vocês entenderem, né, sobre isso aqui, porque é um tema que eu vou falar aqui das PMS, tá bom? Então, assistam esse vídeo que tá bem bacana. Mas dando para vocês uma fotografia aqui nesse lindo quadro artístico aqui com todas as minhas skills, né? Então, olha só, galera. Eu dividi aqui essa pirâmide de Maslow em algumas características, né? Então, a gente tem as PMS, que a gente vai considerar, então, são as micro e pequenas empresas do Brasil, que representa praticamente todo o PIB do Brasil. A gente tem as empresas de médio porte, as corporates, que são as empresas grandes, e as enterprises, que são as empresas gigantescas, maiores que um país. Esse mercado, o que está acontecendo? Então vamos falar na ótica de SaaS, tá? Então a primeira coisa que é importante vocês saberem é que nesse mercado de SaaS, as grandes empresas, elas reservam uma parte muito menor para software e muito maior para serviço. Então, muita coisa, óbvio, mudou na pandemia, mas o core ainda foi que essas empresas consomem muito serviço e elas têm uma verba muito maior. Então, nesse vídeo que eu falo sobre agências de full stack, né, de AI First, elas conseguem abraçar uma verba maior dessas empresas, justamente porque elas conseguem, de vez de vender só o software, elas vendem um serviço onde elas usam software para resolver o problema. Mas não é tanto o assunto aqui, só dando uma pincelada no conteúdo. Então, essas grandes empresas, elas consomem já uma verba de TI. Então, os caras, quando veio a AWS, veio o Google Cloud, veio a Azure, eles tiveram que se reinventar muito, porque essas grandes empresas, elas perderam o controle da previsibilidade financeira. Então, quando antes ela pagava 5, 10, 15 mil por mês para usar um software e ter uma quantidade de licenças ou assentos, quando chegou o cloud com esse modelo elástico, isso deu uma despirocada geral e as empresas ficaram tipo, bom, beleza, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que dar um jeito de incluir isso no orçamento, e eles tiveram que se virar, e isso fez parte, né, faz parte agora dos orçamentos. Mas nós estamos vivendo nesse novo momento agora que as empresas estão de novo tendo que se reinventar por conta da IA. As áreas de TI internas, elas estão sendo responsabilizadas por implementar IA, inovação e colocar esse core para acelerar dentro das empresas uma redução de custo. E basicamente o que as empresas concluíram que dá para fazer como redução de custo são dois grandes movimentos. Pessoal, uma rápida pausa, esse vídeo aqui é patrocinado pelo Crispy. O Crispy é a minha ferramenta no-brainer, ou seja, sem pensar duas vezes, de suporte, e-mail marketing e pós-vendas. Eu uso o Crispy em todos os meus produtos, em todos os meus sites, então é uma ferramenta omnichannel onde eu plugo lá todos os meus sites para eles fazerem suporte. Eu também crio vários gatilhos de marketing dentro das minhas landing pages. Eu também faço automações de e-mail marketing, envio para minha base, envio e-mail de boas-vindas e assim por diante. E eu também uso ela como CRM, enfim, uma porrada de funcionalidade. Recomendo demais o Crispy e o melhor de tudo é que eles têm uma versão gratuita. Então, se você hoje tem um SaaS, tem uma empresa e você está tendo algum tipo de desafio com as suas ferramentas, seja de suporte, de vendas, de marketing, eu recomendo demais que vocês considerem conhecer o Crispy, e eles têm uma versão gratuita. Agora, de volta pro vídeo. Então, a primeira coisa que elas fazem é que elas querem reduzir custo, né? E a segunda é que elas querem aumentar produtividade. Então, que é tipo assim, cara, aproveitar as horas ociosas,
tempo desperdiçado com tarefas fúteis, planilhas, etc, né? Então essas empresas estão nesse momento e as áreas de TI foram encabeçadas falando assim, ó, resolvam essa equação. Então o que acontece? A gente tem de um lado a necessidade desse mercado aqui de resolver esse problema deles, né? Então a gente tem esses carinhas aqui precisando reduzir custo. Enquanto do outro lado, a gente tem grandes empresas de SaaS que estão mudando a sua estrutura de serviço. Então quando a gente pega aqui, por exemplo, o Intercom, que eu abri a página deles, e vocês rodam aqui para baixo na precificação, então o que acontece? Essas empresas, como o Intercom, elas estão tendo que se reinventar, porque elas estão sofrendo muito por conta dos agentes e da IA. Então essa empresa que antes ela cobrava num valor por assento, que é onde a proposta de valor dela, né, cobrar por assento, por usuário, ela tá tendo que se reinventar para cobrar por problema resolvido. E não só ela, todas as grandes empresas de grandes segmentos estão tendo que se reinventar. E isso é bom e ruim para elas. É ruim porque elas estão tendo que se canibalizar e se matar internamente. Ou seja, todas as milhões de funcionalidades que elas fizeram ao longo dos anos, com bilhões e bilhões de dólares investidos, elas estão tendo que substituir por simples agentes que vão consultar banco de dados e resolver os problemas. E ou seja, elas estão tendo que mudar toda a estrutura dela interna de inteligência, de processos, ferramental, de regras de negócio, de modelos de negócio para ela se adaptar a um novo momento de mercado. E elas estão, por exemplo, cobrando por resolução. E o que impacta nas grandes empresas é o que muda que elas estão perdendo de novo a questão da previsibilidade. Então, as grandes empresas aqui em cima, elas estão tendo algumas mudanças importantes, culturalmente falando, onde esses SaaS, esses grandes players do mercado, como o Intercom, estão vindo com esses diferentes modelos de negócio e essas empresas estão tendo que se adaptar. E isso é bom e ruim porque existe uma curva de adoção, então a barreira é grande, tem muita resistência interna, mas ao mesmo tempo, quando essa empresa ela entende que ela consegue pagar talvez $1.000 resolvendo problemas, que isso economizou para ela $15.000 de custos de headcount, né, de funcionários, isso muda completamente a dinâmica e ela vai começar a enxergar isso com bons olhos. Mas para a gente sair do ponto A para o ponto B, que é ela testar, adotar, medir e depois transformar essa medição num novo planejamento para daí então readaptar os seus custos e fazer a redução de custos, cara, é uma jornada longa que é o exato momento onde nós estamos passando aqui nessa etapa de Enterprise e Corporate, tá? Então, esse mercado aqui de cima, ele tá passando por uma adaptação muito grande. Uma outra coisa que tá acontecendo também com esse mercado aqui é que eles estão mudando a dinâmica deles de contratação. Então, antes eles contratavam fornecedores e a ideia era ter um fornecedor que entregasse tudo. Então, é tipo assim, eu preciso ter um fornecedor que faz tudo. Agora, a gente tá tendo uma centralização de fornecedores. Ou seja, o que isso impacta? Impacta que as grandes empresas, elas fechavam contratos milionários com empresas que atendiam ela em todas as esferas. E você vai fazer tudo para mim, eu só preciso emitir uma nota e um boleto. Agora, com essa descentralização, com múltiplas empresas vindo, com agentes, né? Então, o Intercom vindo para resolver a questão de suporte, com ferramenta tal para resolver a questão de vendas, com não sei o que, com pré-vendas, significa que a área de TI, por mais que ela seja responsável por absorver tudo, muitas lideranças de outras áreas vão ficar trazendo sugestões e ferramentas. Então essas empresas grandes, elas não conseguem mais centralizar tudo com uma software house ou com uma grande empresa, porque nenhuma grande empresa tem as ferramentas, talvez, que elas precisam. Além disso, as corporates, né, essas grandes empresas, elas também vão precisar customizar muito as ferramentas para elas, né? Porque como a gente está falando agora que praticamente com os agentes a gente não tem mais interface e vai ser muito mais uma IA e um banco de dados, significa que quase toda empresa vai, de certa forma, customizar o SaaS para você. Então essas grandes empresas aqui tá tendo uma oportunidade muito grande de você, como um pequeno fornecedor, começar a acessar uma nova gama de B2B que antes era inacessível. Então nós estamos vivendo um tempo muito bom quando a gente fala aqui dessa fatia aqui do mercado, porque essa fatia aqui, eles estão tendo que mudar culturalmente toda a sua estrutura, e isso é muito bom. E agora, vamos falar sobre as PMS. Então, enquanto essas grandes empresas estão lá despirocando, pensando, meu Deus, novos fornecedores toda hora, meu Deus, cobrança por preço, cobrança por transação, cobrança por sucesso, tendo uma reeducação violenta do mercado, a gente também está olhando para as PMS que também estão passando por isso, mas elas estão passando com isso com menos resistência. Talvez eles até pensem, nossa, posso perder o emprego, pode acontecer qualquer coisa, mas eles são curiosos e o resultado para uma PME, de uma IA, de um agente, ele é imediato, porque a implementação é mais rápida, os dados são mais rápidos, menos barreiras, então é muito legal e a adoção está sendo muito grande. Então, o que está forçando muito isso? O movimento que está vindo da base está sendo por vários agentes, né? Então a gente tem aqui as agências full stack, nós temos aqui os micro SaaS, né, que também estão trazendo para essas empresas uma visão de contratar produtos que resolvem
resolve menos coisas e muito melhor. Nós também temos tendo aqui pessoas vendendo serviços, né, de automações, né, então freelas. Nós temos aqui várias software houses entrando nesse mercado. As agências de marketing não estão mais virando agências de marketing, estão virando agências de marketing e automação. Então, cara, a gente tá vendo um momento maravilhoso que tá vindo um monte de player e um monte de oportunidade para as PMS e eles estão chegando aqui e construindo todo esse serviço. Então, quando a gente teve aquele boom de agências de marketing por todos os lados e tráfego para todos os lados e ads e criativos e tal, agora nós estamos tendo um boom de automações, de bots, de agentes, porque é uma coisa relativamente fácil, acessível, todo mundo pode fazer, todo mundo pode vender. Se a gente pegar, por exemplo, alguns grandes infoprodutores como o Alan Nicholas, que tem a Academia dos Lendários, cara, imagina, o cara deve ter, sei lá, 10, 20 mil alunos que ele ensina a usar N8N, assim como a gente tem a AI Builders e várias outras comunidades que ensinam a criar automações, e isso é incrível, porque isso tá fazendo com que essas pessoas, elas vão pro mercado procurar oportunidades. Então, normalmente, essas pessoas começam vendendo para PMS, porque ela é mais acessível, o ciclo de vendas é menor, o ticket é menor, mas com o tempo e por conta dessa descentralização de fornecedores, essas pessoas vão começar a acessar outros mercados cada vez maiores, e aquele ticket que ela cobra 2 pila para criar um agente, ela vai poder passar a cobrar 30, 40, 50 mil, inclusive uma taxa de manutenção recorrente. Então, a oportunidade que nós temos aqui, galera, é uma oportunidade de mercado muito bacana, de vocês construírem coisas que geram valor para essas empresas. Mas o desafio que ao mesmo tempo eu enxergo para vocês é que se vocês vendem só o tempo de vocês através de projetos transacionais, serviços, freelancers e tal, vocês correm o risco ainda de, por mais que isso dê uma renda extra ou seja a principal fonte de renda, que vocês vão ter que todo mês ficar vendendo o almoço pagar o jantar, ou seja, vocês vão ter que ficar inventando, reinventando e enchendo o pipeline de leads para vocês. Então, a dica que eu dou para vocês surfarem essa onda aqui de PMS são algumas. A primeira é, sejam um profissional completo. Então, eu vejo muito assim, das pessoas falando, qual que é a jornada do profissional hoje, né? Então, os profissionais. Ó, jornada do profissional. Então, o que eu vejo que acontece direto, assim? O cara vai lá, ele aprende a codar, né? Então o cara aprende a codar, aprende a montar produto. Seja hard ou no code, tanto faz assim. Então você foi lá, você aprendeu a codar, maravilhoso. Aí o cara vai lá e ele tem uma ideia e ele transforma essa ideia em um produto. E aí isso pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano. Já vi casos de um ano. E aí quando acontece que esse cara aqui, para fazer isso, ele aprende bastante coisa. Nossa, ele aprende sobre ferramentas, ele aprende sobre IA, ele aprende sobre N8N, e o cara pira e fala, nossa, quantas oportunidades, muito legal. Só que esse profissional aqui, quando ele chega nesse momento, acontece duas grandes etapas, né? Então a primeira etapa é, ou o cara, ele usa essas skills dele para começar a montar um micro SaaS, ou o cara pega essas skills dele para começar, por exemplo, a montar uma agência de automação, ou o cara vai montar uma software house, ou o cara vai montar alguma coisa. Mas a grande maioria das pessoas, elas ficam nesse loop de ir atrás de montar um micro SaaS, por exemplo, mas o cara se focou muito em produto, se ficou um tempão construindo, usando um monte de ferramenta e ele não tem faturamento. Ou o cara vem aqui e fala assim, não, vou ganhar uma grana com isso e ganha um freela, vende por 3, 5, 10 mil, mas de novo volta para essa questão de ter que voltar no mês seguinte para vender mais freela e aí ele volta para a estaca de vender tempo, né? Então a gente constrói algo para não ter que vender tempo, mas não consegue clientes e aí cai nessa etapa aqui e consegue dinheiro, mas não tem recorrência. Então a jornada que eu recomendo para todo mundo aqui, a primeira dica que eu dou para vocês é que vocês precisam ser um profissional completo. Então vocês, ser um profissional completo, vocês têm que aprender sobre a parte de produto, vocês têm que aprender sobre a parte de marketing, né, que é muito importante. Inclusive eu tenho um curso com meu amigo Renato Assi que nós ensinamos tudo o que vocês precisam saber de marketing digital para SaaS, que é o SaaS 7D, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Vocês precisam saber sobre todo o processo de ideação, validação, porque vocês têm que aprender sobre proposta de valor. Cara, se você monta um balde e ele é furado, o que adianta você ter uma ideia, criar um monte de feature da sua cabeça, socar de cliente e ter uma taxa de cancelamento de 20, 30% ao mês? Isso é 360 ao ano, não é pouca coisa. Então, você tem que acertar proposta de valor, você tem que saber mexer o básico de UX, você tem que entender sobre distribuição, você tem que entender também que você está montando uma empresa. Isso envolve você entender um pouco sobre administração, sobre finanças, sobre contabilidade,
E, enfim, você tem que entender o básico. Então não é só fazer um produto, você tem que saber o que fazer, como ganhar dinheiro, como aplicar esse dinheiro, como cobrar as pessoas. Não é só a parte de tecnologia, mas tem toda a parte de construção de uma empresa, porque no final do dia não é um produto, é uma empresa que você está montando, né? Então você precisa ser esse profissional completo aqui, que tudo isso aqui vocês conseguem aprender dentro da minha comunidade. Agora, a segunda dica que eu dou para vocês também começarem a entrar nesse outro mercado, é vocês começarem a entrar um pouco dentro do mercado de mid, enterprise e corporates. Então, nesse caso aqui, como que você pode fazer isso? Usando muito o LinkedIn, produzindo conteúdo no LinkedIn como principal fonte de ferramenta, usando o tráfego dos ads do LinkedIn, fazendo building public no LinkedIn. Lá é onde estão todos os tomadores de decisão. No LinkedIn, eu tenho uma média de 800, 1 milhão de impressões por mês, totalmente no orgânico. E isso que eu faço conteúdo lá, tipo, há 6, 7 meses. Então, se você se esforçar um pouquinho, produzir conteúdo no LinkedIn, você consegue acessar uma gama muito grande de empresas que estão passando por uma redução, uma mudança de cultura muito grande e tentando reduzir custo e headcount, aumentar a produtividade. Tá todo mundo correndo atrás de IA. Então, vocês têm uma oportunidade gigantesca para acessar esse mercado. A terceira dica que eu dou para vocês é que vocês têm que estudar pra caramba sobre essa parte de marketing. Então, o marketing, ele, independente de você se focar em aprender para um SaaS, aprender para automação, aprender para qualquer coisa, o marketing ele é importante para você vender qualquer coisa na internet. Seja você montar o seu SaaS, seja você vender um serviço, seja você vender um software, tanto faz, vocês têm que aprender marketing, beleza? Inclusive, dentro da estrutura de marketing, eu acho muito importante vocês aprenderem sobre funil, porque nós estamos entrando numa era agora que tá muito na moda funil de webinário, funil de masterclass, né? E tá todo mundo falando sobre Russell Brunson, tá todo mundo falando sobre um monte de empreendedor lá fora, e se você ainda nem tem ideia do que eu tô falando, vocês têm que estudar marketing, e de novo, meu curso, não fazendo jabá dele, tá excelente e eles podem te ensinar tudo isso, mas de qualquer forma, mesmo que seja o meu curso, seja qualquer outro curso, vocês têm que aprender marketing para SaaS. Uma outra dica que eu dou para vocês também é que vocês têm que aproveitar esse momento aqui para vocês produzirem conteúdo. Então, o conteúdo, ele é muito importante, porque numa era onde a informação ela vem aos montes e geradas por muitos robôs, se destaca quem tem um conteúdo próprio, quem tem autoridade na internet. Então é muito importante. E eu sei que você deve estar pensando, porra, mais um cara falando de produzir conteúdo. Bom, se tem muita gente falando sobre isso é porque talvez seja algo que você realmente deva levar em consideração. A última dica que eu deixo para vocês também é que vocês têm que fazer mais parcerias. Então, eu vejo que existe muitas pessoas em busca do crescimento profissional, que é da gente voltar a ser esse profissional completo aqui, né? E tem muita gente que ela tá muito presa ainda com o mindset da grana, do preciso fazer algo, preciso ganhar dinheiro, preciso construir algo. E eu vejo que, assim, a gente tá num momento agora que o mercado inteiro tá em transformação, né? O Brasil tá em transformação. E essa transformação, ela não é só ferramental, ela é cultural. Então a gente tá num momento que pessoas muito experientes não entendem nada de IA, mas entendem pra caramba de vendas. Pessoas muito experientes de desenvolvimento que não entendem nada de vendas, nada de IA. Então tem muitas oportunidades, porque toda aquela camada de senioridade profissional que ela existia, ela despencou por conta da IA e das automações e da acessibilidade que a gente está tendo no mercado hoje. Então a gente está num momento que fazer parcerias com pessoas complementares, muito mais por soft skills e visão, também pode abrir muitas portas para vocês. E vocês não têm que se preocupar tanto com o equity nesse primeiro momento. O equity tem que ser uma conversa para um segundo momento, onde vocês já começam a faturar. Enquanto vocês estão no mundo das ideias, por enquanto não vale nada o equity de vocês. Então eu vejo que tem uma oportunidade muito grande para vocês fazerem parcerias, sem medo, de coração aberto, de peito aberto, e todo mundo vai sair ganhando. E uma vez que vocês aprenderem a fazer o feijão com arroz, vender para PMS, entender um pouco do processo, cara, vocês têm uma oportunidade gigantesca de timing, de acessar todo esse mercado. Então pensem sobre isso. Isso foi o que a gente conversou no almoço, no encontro da nossa comunidade. Aprendi muito com a galera, também trouxe vários insights para eles e compartilho aqui com vocês, com a minha audiência também, um pouco da visão, né, do mercado, para que vocês também possam aproveitar esses insights e crescer os seus negócios, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.